Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila Prispe, sou jornalista há 23 anos e criei esse canal para a gente falar principalmente de erros médicos, infecções hospitalares, preconceitos e a decadência que a gente vive nessa medicina, nesse país subdesenvolvido que é o Brasil. Se bem que a crise da saúde é mundial, mas no Brasil é um absurdo, né? Outro dia eu vi, inclusive, uma matéria há pouco tempo de uma médica que receitou um remédio que não existia para uma criança, tá? Uma pediatra receitou um remédio que não existia para uma criança. Então, assim, por aí vocês veem. Eu sempre contextualizo esse canal, porque eu criei esse canal, é uma razão, eu tenho muitos trabalhos no jornalismo, já publiquei livros, tenho várias matérias publicadas, são muitos anos de jornalismo. E livros publicados, canais e portais de vários temas, mas esse canal é diferente, tá? Eu criei por uma motivação pessoal, tá? Eu tive problemas com o Hospital Oswaldo Cruz, tá? Unidade Vergueiro, com meu pai, tá? Levei meu pai lá para fazer uma biópsia e ele teve mais de 7 infecções hospitalares, sendo que uma delas foi o Covid. Conclusão, eu levei ele para fazer uma biópsia, inclusive já estava tudo organizado, a radioterapia para ele, pagamos inclusive uma biópsia caríssima, com um neurocirurgião renomado, tiramos todas as nossas economias para pagar essa biópsia para o meu pai, já com a ideia de fazer a radioterapia para ele, né, porque ele tinha uma lesão, e ele pegou 8 infecções hospitalares, mais de 8, tá? Não conseguiu fazer o tratamento nesse hospital aí, tá? Lembrando que infecção hospitalar, a jurisprudência diz que é responsabilidade objetiva do hospital e tem a ver infecção hospitalar, como nós já falamos aqui, assim, cansativamente, eu preciso falar sempre para vocês, porque as pessoas não falam sobre isso, por uma questão comercial, para proteger os hospitais e a classe médica. A infecção hospitalar está relacionada à falta de higiene dos hospitais, né? O Dr. Bactéria aqui fala muito bem disso. E a gente eu estou falando várias vezes disso para vocês. A infecção hospitalar é com muita clareza, né, nas pesquisas que eu fiz, com base em textos especializados sobre infecção hospitalar, tá? Aqui a gente não faz fake news, como o Hospital Oswaldo Cruz escreveu na petição contra mim, tá? Um monte de bobagens. Eu rebati todas, tá? Aliás, como eles, né, me atacaram, né? Meu pai teve 8 infecções hospitalares, não é um hospital confiável, tá? Então eu não faço fake news, tá? Eu sou profissional, né? Eu sou formada há muitos anos e eu tenho formação, aliás, em várias faculdades, mais de 3, tá? Entre elas, sou bacharel em Direito, tá bom? Então, eu tenho lido muito sobre infecções hospitalares, depois, né, que meu pai teve todo esse problema, né, com esse hospital aí, que eu não indico pro meu pior inimigo, que é meu inimigo, tá? O Hospital Oswaldo Cruz é meu inimigo, tá? É meu inimigo, tá? Durante minha vida toda ele será meu inimigo, até minha morte, tá bom? Tá bom? Com certeza, é meu inimigo. Porque ele tirou a possibilidade do meu pai fazer um tratamento, né? Ele tirou a possibilidade do meu pai conviver em família. Eu mandei várias reclamações durante a minha estadia no Oswaldo Cruz. Eu mandei várias reclamações para eles das coisas inadequadas que eles faziam lá, tá? Várias. Tentei tirar meu pai de lá, não consegui, eles ficavam segurando. Então, assim, foi um desespero total, tá? Foi um desespero, foi o que eu passei lá. Eu não desejo para o meu pior inimigo. Inclusive eu estou fazendo terapia, voltei a fazer arte marcial, claro, e eu quebrei muitos dentes meus, inclusive estou tendo que fazer tratamento dentário, porque o ódio que eu passei no Oswaldo Cruz é assim, eu não sei nem explicar para vocês, tá? Eu vou relatar para vocês aqui o que eu estou passando, tá? Os danos morais que esse hospital me causou, além da perda do meu pai, é irreparável, não tem dinheiro que pague, tá? Então esse hospital é meu inimigo, sem dúvida nenhuma, tá? E eu vou sim explicar, meu pai não volta, mas eu posso ajudar outras pessoas a se precaverem, tá? Porque é um hospital que causa 8, 7 infecções hospitalares para uma pessoa, comprovadamente, eu tenho provas, né? A juíza vai saber disso, tá? Eu tenho provas. Então, é um hospital que não é indicado. Não é indicado, né? Se ele causou isso pro meu pai, pode causar para outras pessoas.
E eu tô sabendo de alguns casos já, tá? Mas ele censura as pessoas, ele fez eu tirar um monte de reclamações do Reclame Aqui, ele entrou na justiça contra mim, é um hospital rico, né, que tem dinheiro, então eles fazem isso. Eles apelam, eles têm problemas, eles têm medo de críticas, né? Normal, faz parte. Realmente, as pessoas, quando o hospital ele não é bom, tem medo de críticas, realmente, ele tem. Então, eu estou lendo sobre infecções hospitalares e todas as infecções hospitalares estão ligadas à falta de higiene de um hospital, de um estabelecimento da saúde. Não é só de um hospital, tá? É um asilo, é uma instituição de saúde e também está ligada à falta de higiene dos profissionais. É uma irresponsabilidade dos profissionais de saúde. E também está ligada à falta de fiscalização dos órgãos governamentais. Então, assim, é uma corrente de irresponsabilidades de vários órgãos, que envolve hospital, profissionais da saúde e órgãos públicos. Tá? Então, não se fala sobre infecções hospitalares. Por quê? Porque existe uma sem-vergonhice sobre esse tema. Tá? A gente mora no Brasil e a gente sabe disso. E aí existe um sistema que é conivente com isso, né? Poder público, poder judiciário, né? Fica, né, acobertando os hospitais, retirando vídeos e reclamações do Reclame Aqui, quando não poderia fazer, né? Porque o Reclame Aqui, ele é um órgão pro consumidor. Não é pro hospital pedir para tirar reclamações do consumidor, tá? O consumidor tem que ser livre para reclamar no Reclame Aqui. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão a um hospital e vão ver elogios. Porque, por exemplo, o Hospital Oswaldo Cruz fez eu tirar várias reclamações dele. Eles entraram na justiça, claro, apelaram para a justiça, porque eles têm dinheiro, né? Então, eles apelaram para a justiça e me obrigaram a tirar várias reclamações. Ah, não, a justiça, a juíza te retirou. Pediu para retirar reclamações que eram legítimas, tá? E que estão comprovadas, tá? Então, tá bom, depois ela vai ver. Então, é assim. O Brasil, ele é assim, tá? Então você vai vendo que existe uma série de absurdos quando se fala em infecções hospitalares. E aí as pessoas vítimas, né, como meu pai e outras, vão morrendo, né? Porque existe um monte de gente que faz parte disso, tá? É isso. Eu acho que a juíza deveria levar o pai dela lá no Oswaldo Cruz. Não, tem que ser unidade Vergueiro, tá? Leva lá, tá? Ela pode levar lá. Então, é um absurdo, isso é muito revoltante, né? Para um filho estudar. Eu comecei a estudar infecção hospitalar, li o prontuário do meu pai, são mais de 5.000 páginas, tem, né? São dois. Eu li tudo, fiquei revoltada, tá? Isso porque eu li meio por cima, mas li. Fiquei revoltada com o que eu li lá. Fora que tem muita parte no prontuário do Oswaldo Cruz que é Ctrl+C e Ctrl+V. Eles não tiveram nem cuidado de escrever o diário, tá? É um absurdo, mas é assim, infelizmente. Eu tenho já, eu até peguei as partes. Mas assim, é uma vergonha, né, a saúde nesse país, é uma vergonha. Mas esse hospital é meu inimigo, tá? Esse hospital é meu inimigo. Eles deveriam me pagar a terapia e o dentista. O tratamento de dente que eu tô fazendo por causa deles, eu quebrei o dente e meu pai se foi. Não consegui fazer um tratamento, né, da radioterapia dele. Não ficou com a família, eu tentei tirar meu pai de lá, eles não deixavam tirar. Tem meus e-mails desesperadamente pedindo, né, para liberar meu pai. Contratei infectologista para retirar meu pai, nem infectologista fez isso. Então assim, é um absurdo, né? Então você entrou no hospital, meu filho, você acabou tua vida, né? Você tem que rezar para não entrar no hospital, porque você sai morto. Hospital é mortal. É mortal. Ele pode te salvar, mas pode também não te salvar. A possibilidade dele te matar é muito grande, né? Por isso que eu falo, quando o hospital ele causa infecções hospitalares, ele é mortal. Se ele causa 7, 8 infecções hospitalares, você não tem chance. Você não tem chance, independente de você ter uma doença, um câncer, um tumor ou não, tá? O hospital ele tem que te dar segurança, né? Você tem que levar um parente para um hospital e você tem que ter segurança, que ele vai ser limpo, que ele vai ser higienizado, que os profissionais, né, não vão lavar catéter e sondas, né? Uma infecção hospitalar do meu pai foi encontrada no catéter venoso central dele. O que vocês entendem por isso? Quando uma infecção hospitalar é encontrada no catéter venoso central, o que vocês entendem por isso? Porque assim, a infecção hospitalar, ela tá ligada à falta de higiene, falta de lavar o catéter, falta de lavar a sonda, falta de trocar no momento certo. Eu não estou dizendo que é isso, mas eu estou falando que são alguns elementos que significam infecção hospitalar. É só você ler que você vai entender, tá? Então existem vários elementos
que desencadeiam infecção hospitalar, mas todos estão ligados à falta de erro, de cuidado do profissional. É erro humano. Infecção hospitalar é erro humano. É efeito adverso. A Organização Mundial da Saúde diz isso, tá? Então alguém errou, né? Infecção hospitalar, alguém errou. A bactéria e o fungo, eles estão no ar, mas eles só vão nos instrumentos quando falta higiene, quando falta a troca adequada do instrumento, quando o instrumento não está velho, né? Quando o instrumento ele está limpo, tá? Então tem uma série de fatores, de protocolos que as pessoas têm que seguir, os profissionais e o hospital tem que seguir para não ter infecção hospitalar. Se teve é porque eles não seguiram, tá? Então isso é muito fato, é fato e ponto. E a gente vive num país que nada funciona, né? E como a gente sabe que os hospitais vão camuflar essas estatísticas, isso eu li no material sobre infecção hospitalar, né? Que eu estudei, os hospitais camuflam, principalmente os hospitais particulares, porque é óbvio, eles não querem que você saiba quantas infecções hospitalares eles têm. Então eles vão camuflar esse número, eles vão omitir. E como eles não têm, e como não existe uma fiscalização séria sobre infecções hospitalares no Brasil, então você vai para um hospital, você não sabe quantas infecções hospitalares aquele hospital teve. A maioria da população não sabe nem o que é infecção hospitalar, tá? Porque a classe médica desinforma as pessoas, tá? Fala que é normal o que não é normal, porque é culpa deles, né? A infecção hospitalar é culpa dos médicos e dos enfermeiros, tá? E dos hospitais. E eles jogam a culpa no paciente. Como sempre no Brasil, sempre é assim, né? As pessoas são desinformadas e compram essa ideia mentirosa, né? E aí, as pessoas, você vai para o hospital, você não sabe quantas infecções hospitalares teve naquele hospital. Conclusão, você acaba perdendo o teu parente lá. Você leva teu parente, você não sabe. E você nem sabe quantas infecções ele teve, né? Você nem sabe o que é isso. A não ser que você comece a estudar, que nem eu estou estudando, você vai entender, nossa, meu pai teve 8. Eu comecei a ler o prontuário, eu vi todas, elas aparecem lá no prontuário, elas aparecem nas culturas, né? Elas vão aparecer, né? E aí você vai entendendo, eu tô lendo uma por uma, eu criei um canal, então você vai entendendo. E aí você vai explicando para as pessoas que não, infecção hospitalar não é normal, é sujeira, é irresponsabilidade, a jurisprudência diz, é responsabilidade de um hospital, não tem a ver, não se justifica a infecção hospitalar, porque a pessoa tem comorbidade, tem idade e tem um tumor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O hospital tem que oferecer um estabelecimento limpo, profissionais responsáveis, profissionais treinados. Ele tem que oferecer um conselho de serviço de infectologia sério, infectologistas que vão diariamente lá, não intensivistas dando antibióticos à torta direito, como eu vi, né, por meu pai. Outra coisa, UTI sem quarto de isolamento, tá? Eu pedi para colocar meu pai num quarto de isolamento, não colocaram, disseram que não tinham na UTI. É um absurdo, né? Porque você tem bactérias, superbactérias como a KPC, que tem que ser em quarto de isolamento. Eles não tinham, tá? Você tinha, meu pai estava com fungo, ele não estava em quarto de isolamento, ele tinha que estar. Então, assim, são coisas absurdas. E ele pegou o fungo lá, tá? Na internação. Então, assim, você vai vendo coisas absurdas. Isso porque é um hospital que todo mundo acha uó. Eu tô falando mal dele para todo mundo, tá? Então, assim, todo mundo vai saber por mim, quando eu tiver por vida, que o Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueira, é ruim, tá? Eu faço questão de falar tudo que eu vivi lá em 3 meses. Eu estive lá dentro e vi, e reclamei. Então, tenho comprovações do que eu estou falando. Eu reclamei de absolutamente tudo no Hospital Oswaldo Cruz. Desde a postura dos profissionais, dos médicos, a monte de infecção que meu pai foi tendo. Tive que contratar infectologista de fora. Não conseguia tirar meu pai de lá. Levei meu pai para fazer uma biópsia, não conseguia tirar mais ele de lá. Os tratamentos não davam certo. Eles ficavam dando um monte de remédio. Então, assim, eu não queria que dessem aqueles remédios, eles deram. Tá? A gente não falava coisas, eles falavam que a gente falava. Então, assim, uma série de fatores eu reclamei lá. E eu tenho comprovações de tudo isso. Então, assim, é um hospital que eu não gostei de nada nele, nada, tá? E aí, por fim, meu pai faleceu lá. Nunca esperei melhor desse hospital, tá? É um hospital que eu não gosto, foi o pior hospital em que eu estive na minha vida. Não piso lá nem na esquina. Não indique para todo mundo, eu falo mal desse hospital.
Então as pessoas estão sabendo exatamente como é o Hospital Oswaldo Cruz. Unidade Vergueiro, porque tem 2 unidades, tá? Tem a unidade elitizada, Paulista, e a unidade Vergueiro. Eles falam, o que eles falam do hospital? O que eles falam desse hospital é da Paulista, tá? Mas a unidade Vergueiro é a unidade popular, é o primo pobre, tá? Então, mas a gestão é a mesma. Então o problema desse hospital é a gestão. É a liderança desse hospital que é o problema, tá? Porque são vários problemas que eu vi lá. Não é um problema só. Eu reclamei de vários problemas. Então é um problema de liderança, de gestão desse hospital. E além deles censurarem pessoas. Eles não aceitam, eles têm medo de reclamações, né? Eles perseguem pessoas que fazem programas e falam deles. Eles fazem retirar reclamações no Reclame Aqui, eles não respeitam o consumidor que não gostou do atendimento deles. Então, assim, é um hospital completamente inadequado, né? Eu acho que quando um estabelecimento ele não aceita observações e reclamações de um consumidor que não gostou do atendimento, eu acho que é uma empresa que não está preparada, né? Para receber clientes, né? Então eu acho que é um hospital assim, que não está preparado para receber clientes, tá? Então é um hospital que eu não indico para ninguém. Então eu falo para todo mundo e vou informando as pessoas o que eu passei lá, tá? Que eu fui cliente, estive lá 3 meses e vi os verdadeiros absurdos. Estive lá dentro e vi coisas inadequadas lá dentro. Tenho que comprovar essas coisas porque eu reclamei quando estava lá, tá? Com os órgãos competentes de lá e nada foi feito, tá? Então é isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu acho que só por você ter um pai que você leva uma biópsia e ele tem 8 infecções, mais de 7 infecções hospitalares, inclusive Covid. Então, assim, e sendo que ele teve 4 fungos, meu pai teve 4 fungos, os fungos mais perigosos do mundo estão na lista da OMS. Só por aí você já entende que é um hospital que não tem condições, né? Não é um hospital confiável. Então, assim, eu não indicaria para o meu pior inimigo esse hospital, tá? É hospital inimigo. O Hospital Oswaldo Cruz é um hospital inimigo, tá? Vai ser até a minha vida. Até os últimos dias da minha vida. Ele é um hospital inimigo, tá? Então é isso, gente. Nós vamos falar aqui, eu vou contar pra vocês o que aconteceu lá, tá? Mesmo eles me censurando, pedindo pra retirar vídeos, pedindo pra retirar reclamações do Reclame Aqui. Eu vou continuar a seguir falando, tá? Porque eu tenho provas, né? Então, até, gente. Até mais. Tchau, tchau.